dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia. Eu sou a Aimee. E somos do curso de Fisioterapia. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do The Physiotalk. Bom, como o nome já diz, físio é assuntos relacionados à fisioterapia. Então, nós iremos abordar esses assuntos, tanto limitações como patologias, para ensinar vocês, galerinha, atrás da tela, sobre prevenções e tratamentos. Isso. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre como que é o envelhecer. Ju, para você, por exemplo, o que seria o envelhecimento? O que é, na sua visão, isso? Envelhecimento, antigamente eu pensava que seria tipo, eu necessito de Botox, porque ia parecer... Eu não queria ter um envelhecimento com limitações, então praticar exercício físico, essas coisas. Tá, então, a gente falando sobre o envelhecimento, o que ele é? Eles são as alterações que ocorrem no nosso organismo com o passar do tempo. Segundo aí o IBGE, em 2025 a gente vai ter cerca de 30 milhões de população idosa, o que é muita coisa. E a gente tem aí, baseado em várias pesquisas, artigos científicos, até em jornal, o próprio Jornal da Comunicação, ele define aí o Brasil como um país jovem, mas de cabelos grisalhos. Loucura a gente pensar nisso, que, enfim... A gente vai estar aí, logo a gente vai fazer parte dessa população. Porque seria mais um país que tem menos taxa de fecundidade, né? Isso. Porque por conta da mulher já no trabalho, sobre as informações e principalmente os anticoncepcionais, esse ensinamento de atividade sexual, né? Então eu acho que isso influencia muito para o Brasil já estar nesse estado. Sim. Só falando também sobre informação... Muitas pessoas, assim, não tem tanta, eu acho que acredito que não tem tanta informação sobre esse caso, sobre esse tema. Então, baseado em como a população vê o envelhecimento. Tem esse preconceito, esse julgamento. Então, por exemplo, acho que... como você vê o envelhecimento, Júlia? Bom, como eu disse, antigamente eu olhava, né, quando eu era criança, eu olhava os idosos e falava, nossa, eles têm alguma coisa errada, eu quero, né, poder ajudar eles. Por isso que eu escolhi esse tema, né, fisioterapia, essa profissão, porque eu falava assim, não, algo não tá certo. E, querendo ou não, olhe para a sociedade, você pode perceber que não há estrutura, tem os asfaltos, tem muitos buracos, e como eles vão andar? Eles podem muito bem tropeçar, porque, querendo ou não, a sociedade, ela tem limitações. Sim. Então, vai acontecer. Sim, eu acho que essa é exatamente a palavra, limitação. Eu acho que é muito associado o envelhecimento com a limitação mesmo. Então, acho que a gente precisa muito se basear nisso. Tem esse pré-julgamento sobre o envelhecimento que nem sempre é saudável. Então, as pessoas veem essa fase da vida como alguma coisa que não vai ser saudável, que não vai ser legal, que, enfim, limitado mesmo. A gente vai ter, essas limitações. É só você, mas eu, particularmente, eu sempre quis pôr Botox. Não querendo julgar, mas eu pensava assim, ai, gente, eu vou ficar velha. Mas, assim... Eu acho que eu vou pôr Botox, vou puxar tudo isso daqui. Ou fazer aquela cirurgia, desculpa o gatilho, mas eu pensei em fazer aquela cirurgia que você corta e puxa a pele para ficar esticada. Nossa, eu quero muito. Só que eu quero envelhecer sem essas limitações. Então, como nós, profissionais da fisioterapia ou futuros profissionais da fisioterapia, podemos trazer esse envelhecimento saudável, ativo, que o idoso consiga fazer tudo sem nenhuma limitação, sem nenhuma alteração. Você sabe? Olha, acredito eu que a gente tem aí a principal base em exercício, né? Sim, os exercícios e também as prevenções. Então, gente, as atividades físicas, elas estimulam a parte motora e também a parte mental. Porque a parte mental, com o exercício físico, ele vai liberar hormônios. Esses hormônios podem trazer sentimentos de prazer, sentimentos de bem-estar, sentimentos de felicidade. E também eu vi, baseados em artigos científicos, que os idosos eles têm muitas depressões. Por isso que é bom incentivar a atividade física. Tem também, a fisioterapia é super benéfica para riscos de quedas. Os riscos de quedas podem ser fios descapados ou até fios jogados no chão. Pode ser tapetes não sendo antiderrapantes. Pode ser também escadas, falta de iluminação.
Sabia que até um cabo de panela pode gerar uma queda, pode gerar um risco para os idosos? Cuidado. Porque até remédio, porque eu vi uma citação que idosos são que nem crianças, tem que ficar de olho sempre. Então, é por isso aí que a gente tem que começar a passar mesmo a informação para a população, porque eu acredito que a prevenção, ela vem assim, gente, dentro de casa, dentro de, como a Gil falou, e na rua é tipo, ali é tudo mesmo, assim, no nosso dia a dia. Então, a gente precisa começar a ficar de olho se você tem vó em casa, uma pessoa mais de idade, pegar essas informações que os profissionais da saúde podem oferecer para vocês e praticar isso em casa também. Né? Porque eu acredito que seja aí que a gente tem que começar. E com isso, nós iremos abordar um pouquinho de exercícios físicos. Primeiro, quais são os objetivos dos exercícios? É melhora postural, é melhora do equilíbrio, é melhora da marcha. Também tem... porque a patologia que mais acomete, patologia seria doenças, que mais acomete essa faixa etária seria as doenças crônicas. As doenças crônicas, elas podem ser asma, pode ser doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, osteoporose, que acontece muito na faixa etária das mulheres, pode ser cânceres, entre outros. Portanto, é muito importante, eu estou ressaltando, é muito importante fazer exercício físico. Sim, é uma coisa que a gente precisa estar falando mais, né? Eu acho que as pessoas precisam estar cientes disso. Então, vamos falar um pouquinho de exercícios para a galera? Bom, começando com os exercícios de fortalecimento muscular. O fortalecimento muscular, como já disse, é para fortalecer a musculatura. Ela é subdividida em dois, a isotônica e a isométrica. O exercício isométrico é quando o próprio músculo ele faz a sua contração muscular. Então, você não precisa realizar movimento, é só contrair o seu músculo. Tem vários tipos de exercício de isométrico. Principalmente acontece quando o paciente ele não tem tem muitas essas limitações, né? Temos também os exercícios isotônicos, que são separados em concêntricos e excêntricos, para ser um jeito mais fácil, não ter muito dessa teoria da fisioterapia. O concêntrico você vai trazer para você. Por exemplo, o exercício do bíceps, que é esse músculo aqui. Você vai fazer o concêntrico, que é o trazer para você, onde que a resistência ela é menor que a sua força. O exercício excêntrico, que vai levar longe de você. Ou seja, quando a resistência é mais forte que a sua força. Daí tem também quais outros exercícios? A gente também tem o exercício respiratório, gente. A gente tem aí a chamada respiração diafragmática, que é nada mais, nada menos do que a expiração e inspiração. Então, a gente geralmente leva a nossa mão lá aqui em cima do umbigo, na barriga, e a gente vai treinar isso. Então, a gente vai puxar o ar com calma e soltar pela boca devagar, puxar pelo nariz e soltar pela boca devagar. Gente, exercício respiratório é muito importante. E eles cansam muito. Essa respiração diafragmática, ela serve muito para pessoas que têm ansiedade, por exemplo. Eu sofro de ansiedade, é normal, porque a maior parte da população sofre de ansiedade. E minha psicóloga me ensinou a fazer essa respiração e ajuda demais. Então, gente, faça essa respiração, principalmente quem tem ansiedade, vai ajudar demais. E depois de um tempo, isso acaba até sendo ato involuntário, né? Tipo, você se pega fazendo. Então, quando, por exemplo, você tá tendo algo normal. Eu olho assim, eu falo assim, nossa, eu tô respirando desse jeito. Vira alguma coisa tipo, rotineira, né? Então, é hábito, né, gente? Tem que cuidar disso. Temos também as mobilidades. Isso. Então, a gente tem aí o que a gente também chama de mobilidade passiva. Que é o quê? É também nessa visão do nosso paciente, do nosso idoso, que ele tem ali a limitação dele. Então, a gente, os profissionais, os fisioterapeutas, ajuda ele nesse movimento, nesse ganho de mobilidade. Então, ajudamos eles com os exercícios. Caso tenha uma limitação mesmo, a gente ajuda ele a realizar um movimento para ter essa mobilidade, esse ganho de mobilidade, no caso, em um paciente que tem essas limitações. E esse limiar de pensamento, temos também a mobilidade ativa. O que seria? Os exercícios ativos, eles servem quando o paciente já consegue realizar o movimento sozinho e com isso ele ele é ganho de força, basicamente. A meta dos exercícios ativos é ganho de força. Então, eles podem ser ativos livres, no qual não tem nenhuma resistência e é o próprio paciente realizando o movimento. Temos os ativos resistidos, que é quando nós colocamos uma resistência, como pode ser tanto mecânica como
próprio um tipo de objeto, como os pezinhos, que são os halteres. E também temos os ativos assistidos, no qual precisa do fisioterapeuta, não para realizar o movimento, mas para terminar o movimento, para conseguir ajudar, porque às vezes esse exercício é muito complexo. Sim, para concluir, né? E alguns exercícios de mobilidade ativa pode ser pelo fato de sentar e levantar um exercício ativo, os passos, que é muito importante, então a própria caminhada influencia muito. É uma coisa que a gente vai fazendo, tipo, no nosso dia a dia, a gente nem sabe que a gente tá. E nos exercícios também de flexibilidade do braço. Como que faz? Que você vai pedir para o paciente abrir os braços de uma forma mais genérica, que eu não vou falar abdução e flexão. Sim. Então aqui é uma linguagem que todo mundo entenda. Então, você vai pedir para o paciente abrir o braço, pode ser um pezinho e erguer. Pronto, já é um exercício que traz muita mobilidade para o membro superior. Sim. Influencia muito. Temos também os exercícios de AVDs. AVDs seriam exercícios cotidianos que realizamos, como pegar um copo, é um exercício de AVD, vestir é um exercício que nós podemos influenciar, principalmente para o pessoal que tem essa limitação, que não consegue. Eu acho isso muito interessante, porque a gente pode ajudar uma pessoa a fazer assim. É incrível, né? Nossa, eu amo essa profissão. É uma coisa assim mesmo, do nosso dia a dia, a gente tá exercitando, a gente tá exercitando muita coisa no nosso dia a dia. Tipo, igual a gente falou, pegar um copo d'água, a gente tá fazendo muita coisa aqui que a gente não sabe, entendeu? E antes da fisioterapia, a gente pensa, pegar um copo d'água, não é nada. Mas quando você estuda fisioterapia, você pensa assim, nossa, eu tô mexendo cada bico, eu tô fazendo cada músculo. Eu tô fazendo muita coisa aqui, então, tipo, não sei a sua, né, mas a minha visão também era muito diferente antes. Era muito restrita, né? Sim, era, tipo, aquilo, entendeu? Então, uma mente fechada, daí quando fez fisioterapia, fez... É incrível isso. Daí tem a caminhada, só que nós não recomendamos tanto a caminhada pelo fato de nós não sabermos sobre as limitações que vocês têm. Então, porque querendo ou não, a caminhada é um exercício de alto impacto. Então, depende da pessoa, depende do sapato. Porque o sapato influencia muito, então tem que ser aquele sapato com amortecedor. Não pode ser aquele sapato de aba reta, porque vai ter muito impacto. E por isso, Júlia, por que eu tô com dor no joelho? Muitas vezes é o tênis. Sim, você tá usando o tênis errado, galera. Então, cada um aí tem o seu pezinho, tem o seu joelho, tem a sua atividade. É igual quando eu descobri que eu tinha hiperlordose e eu não podia mais usar sapato de reto. Então, gente, tudo ali influencia. Mas eu é uma... Deixa abaixo. É uma coisa ali ligada à outra, que a gente não sabe, né, até. Mas o pior risco da sociedade, principalmente dessa faixa etária, seria o equilíbrio. Sim. Aí vamos aproveitar isso daí e falar um pouco sobre o teste de equilíbrio, sobre o equilíbrio em si. Gente, o equilíbrio também é uma coisa assim, parte do nosso cotidiano, assim, que dá, por exemplo, não testar meu equilíbrio hoje. Quando você vê, tá caindo, né? É uma coisa que dá pra gente fazer em casa, a gente ocupa, assim, nem 5 minutos, é segundos, galera. Dá pra vocês fazerem em casa. Então, por exemplo, gente, o ato da gente caminhar em linha reta e alguma coisinha desenhada no chão é um teste de equilíbrio. Já é uma coisa. E vocês acham que é fácil, né? Gente, não é. Parece, mas não é. Nossa senhora. Você acha que eu não consigo? Eu nem tento, porque eu tenho vergonha de estar andando caído pro lado. Eu assim, nossa, não dá. Gente, então, ficar, por exemplo, em um pé só. Gente, equilíbrio total isso daí. Então, não tem. E tem gente que não consegue. Realmente. E isso pode influenciar muito. Influencia em causa alterações de marcha. Sim. Por isso que tem várias patologias, assim, no qual é interligado o equilíbrio com a marcha. Gente, é uma coisa com a outra ali. Então, uma coisinha vai ligando a outra. Você pensa que não tem nada a ver, mas é tudo encaminhado ali pra um lugar só. É tudo... Por isso que, pra fazer um plano na fisioterapia, por exemplo, o paciente chega com bursite. Nós não pegamos, bursite, vamos fazer isso. Não. A gente não tem uma coisa pronta, né? Não é uma receita de bolo. É um plano individualizado, porque nós temos que saber as limitações que o paciente tem para criar um plano. Tem que fazer exercício passivo, exercício ativo. É difícil, mas é muito legal. Sim, é dependente de cada paciente aí mesmo, né? Eu acho que chegou ao fim do nosso podcast, no nosso primeiro episódio. Eu espero que tenham gostado muito, porque, querendo ou não, é um pouco complicado, dá um pouco de nervosismo. Para quem tiver dúvida em relação aos exercícios, siga nossa rede social, tanto o Instagram quanto o YouTube. É esse nome, The Physio Talk. Então, vai estar lá, nós estaremos com os vídeos
sobre os exercícios, explicando certinho o que cada exercício faz. Nós também realizaremos os testes, tanto de equilíbrio quanto marcha, para você, né, se tiver uma curiosidade para fazer o exercício. A gente vai deixar lá, a gente vai realizar exercícios e vamos deixar lá disponível. Eu espero que tenha gostado. Não perca o segundo episódio, porque vai estar imperdível, incrível. Convidados especiais. Convidados especiais, nós não iremos citar quem são, mas vocês podem ter certeza que eles vão arrasar. Espero que tenham gostado. Até mais. Tchau.